primeira coisa que Amanassi viu naquela manhã de agosto de 1698 foi o corpo da filha flutuando no rio. Nem o silêncio da mata, nem o vento cortante da Serra do Mar chamaram sua atenção. Apenas aquela forma pequena, imóvel, boiando entre as pedras. O cabelo de Potira se espalhava pela água como serpentes escuras, e a pele, pálida demais para uma criança viva, carregava cortes que nenhum animal faria. O colar de sementes que Amanassi havia trançado com as próprias mãos, arrancado à força, deixando apenas carne rasgada no braço esquerdo. O cheiro doce e pútrido da morte subia do Tietê, misturado ao perfume suave do jasmim silvestre. E enquanto a névoa da manhã dançava como espíritos inquietos sobre o rio, Amanassi caiu de joelhos na lama, puxando o pequeno corpo gelado para fora da água. Potira tinha 6 anos. A aldeia Guarani de Piratininga acordou com o som que nenhuma mãe deveria fazer. Era um lamento que vinha de algum lugar profundo, ancestral. Um grito que carregava toda a dor que uma alma humana poderia suportar antes de se despedaçar. Os guerreiros foram os primeiros a chegar à margem do rio. Depois vieram as mulheres, as crianças, os anciãos. Todos formaram um círculo ao redor de Amanassi, que segurava o corpo frio de Potira contra o peito, balançando para frente e para trás, como se ainda pudesse acalmar a menina para dormir. Cacique Jaciara era um homem de 50 invernos, com cicatrizes de batalhas antigas, marcando seu peito nu e braços musculosos. Seus olhos negros haviam visto muita morte. Guerra com outras tribos, doenças trazidas pelos homens brancos, fome nas estações secas. Mas quando ele se ajoelhou ao lado de Amanassi e viu os cortes no corpo da criança, algo diferente atravessou seu rosto. Isso não foi animal, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de uma raiva contida que fez todos ao redor se arrepiarem. Isso foi feito por mãos humanas. Amanassi levantou o rosto. Suas lágrimas haviam parado, mas seus olhos estavam vazios, como se sua alma tivesse sido arrancada junto com sua filha. Quem? Ela sussurrou. Quem faria isso com uma criança? A notícia se espalhou rápido, mais rápido do que o vento que carregava cinzas das fogueiras. Mais rápido do que os pássaros que anunciavam tempestades. Na missão jesuíta construída a 2 léguas da aldeia Guarani, Padre Sebastião Correia estava ajoelhado diante do altar de madeira quando seu auxiliar indígena entrou correndo, ofegante. Padre, a menina, a filha de Amanassi, foi encontrada morta no rio. Sebastião Correia tinha 42 anos e havia chegado de Portugal 15 anos antes com o coração cheio de fervor missionário e a cabeça cheia de latim e teologia. Agora, seus olhos azuis eram frios como o mar de inverno, e suas mãos, que deveriam estar sempre em oração, passavam mais tempo segurando penas e tinteiros para registros que serviam à coroa. Morta como? Ele perguntou, sem se levantar. Cortada, marcada, jogada no rio. O padre se benzeu lentamente. Que Deus tenha misericórdia de sua alma inocente. Mas havia algo em sua voz. Uma nota falsa, como uma corda desafinada em um instrumento perfeito. O funeral de Potira aconteceu ao pôr do sol. A aldeia inteira se reuniu, enquanto Amanassi preparava o corpo de sua filha com ervas sagradas, cantando as antigas canções que sua avó lhe havia ensinado. As lágrimas escorriam silenciosas por seu rosto, enquanto ela pintava símbolos de proteção na testa da menina com tinta de urucum. Que os espíritos ancestrais te guiem, ela sussurrou, sua voz quebrando. Que você encontre o caminho para a aldeia celeste, onde não há dor, não há fome, não há homens maus. Foi quando o silêncio foi quebrado. Padre Sebastião chegou à aldeia, acompanhado de 2 soldados coloniais e um homem que todos conheciam e temiam. Capitão Domingos da Silva,
bandeirante e comerciante conhecido por suas expedições de captura de indígenas para a escravização. Vim prestar minhas condolências, disse o padre, sua voz ecoando pela clareira. Mas não foram suas palavras que fizeram todos se virarem. Foi o que ele carregava nas mãos. Um colar, feito de dentes de onça e contas de madeira escura. Um colar tupinambá. Encontrei isso perto do local onde a criança foi encontrada, disse Sebastião, sua voz solene. E há mais, há 3 noites eu estava caminhando pela floresta para minhas orações solitárias quando vi 3 guerreiros com pinturas tupinambá. Eles estavam perto do rio carregando algo embrulhado. O silêncio que caiu sobre a aldeia era pesado como pedra. Cacique Jaciara deu um passo à frente, sua mão instintivamente indo para o tacape preso em sua cintura. Os tupinambá? Sua voz era um trovão baixo. Você tem certeza? Tenho, respondeu o padre, estendendo o colar. Diante de Deus eu vi, e este colar é prova. Amanassi levantou os olhos do corpo de sua filha. Havia algo errado. Algo que seu coração de mãe e sua intuição de curandeira gritavam. Mas a dor era grande demais. A raiva era grande demais. Os tupinambá sempre foram nossos rivais, disse um dos guerreiros mais jovens. Eles invejam nossas terras, nossos peixes, nosso acesso ao rio. Inveja é uma coisa, disse Jaciara, sua mandíbula apertada. Assassinar uma criança é outra. Padre Sebastião baixou a cabeça como se estivesse rezando. A selvageria ainda vive no coração daqueles que não conheceram a luz de Cristo. É meu dever como servo de Deus trazer justiça, mas também paz. E Capitão Domingos, que havia permanecido calado até então, finalmente falou. Sua voz era áspera, marcada por anos bebendo cachaça e gritando ordens. Se querem justiça, os Guarani, eu posso fornecer homens armados. Podemos ir até a aldeia Tupinambá e... Não, cortou Jaciara. Esta é uma questão tribal. Será resolvida por nossas próprias mãos, pelo sangue de nossas próprias lanças. O cacique olhou para seu povo, para os guerreiros que aguardavam suas ordens, para Amanassi, que segurava o corpo sem vida de sua filha. Amanhã, quando o sol nascer, iremos à aldeia Tupinambá. E se eles não entregarem os assassinos de Potira... Ele deixou a frase inacabada, mas o significado era claro. Haveria guerra. Me diga nos comentários se você teria coragem de continuar ouvindo depois deste ponto. A aldeia Tupinambá ficava ao norte, do outro lado da floresta densa que separava os 2 povos. Eram também tupi, primos distantes dos Guarani, mas séculos de separação haviam criado diferenças, na língua, nos rituais, na pintura corporal. Quando os guerreiros Guarani chegaram ao amanhecer, pintados com carvão e urucum, armados com arcos e tacapes, foram recebidos pelo cacique Anhanguera, um homem de 45 anos, baixo mas forte como um tronco de jacarandá, com olhos que haviam visto o suficiente para não confiar em acusações fáceis. Por que vocês vêm com armas? Ele perguntou, sua voz firme. Ao seu redor, dezenas de guerreiros tupinambá empunhavam suas próprias armas, prontos para defender sua aldeia. Jaciara deu um passo à frente. Uma de nossas crianças foi assassinada, uma menina de 6 anos, cortada e jogada no rio como um animal. E há testemunhas que viram guerreiros tupinambá perto do local. O rosto de Anhanguera se contraiu. Isso é mentira. Um padre viu, um homem de Deus, um homem branco. Anhanguera cuspiu no chão. E desde quando confiamos nos homens brancos? Eles nos mentem, nos enganam, nos escravizam. Por que acreditar em suas palavras? Porque ele não tem motivos para mentir, gritou um dos guerreiros Guarani. Foi então que um jovem se adiantou do grupo Tupinambá. Era Tupã, um pajé de 28 anos, com olhos gentis que pareciam deslocados em uma terra de tantas guerras. Ele levantou as mãos em um gesto de paz. Irmãos Guarani,
Eu juro pelos espíritos de nossos ancestrais comuns, pelos deuses que compartilhamos, que nenhum tupinambá tocou em sua criança. Não fazemos guerra contra crianças. Isso é tabu para nós, assim como é para vocês. Mas a dor não ouve razão. A raiva não aceita lógica. Então expliquem isto. Jaciara jogou o colar tupinambá no chão entre eles. Anhanguera olhou para o colar, depois para seu povo. Este colar, ele se ajoelhou e o pegou examinando. Este colar pertencia a Ubirajara. Ele o perdeu há 3 luas, quando estava caçando perto do rio. Conveniente, rosnou Jaciara. É a verdade. Verdade ou mentira, uma criança está morta e alguém precisa pagar. O que aconteceu a seguir foi inevitável como uma tempestade. Palavras se transformaram em gritos, gritos se transformaram em empurrões, e empurrões se transformaram em sangue. A primeira lança voou. Ninguém sabe de que lado veio, mas não importava mais. A guerra havia começado. Durante 3 dias e 3 noites, as 2 aldeias se destruíram mutuamente. Guerreiros caíam com flechas no peito. Mulheres corriam com crianças nos braços enquanto ocas ardiam em chamas. O rio Tietê, que sempre havia dado vida àquele povo, agora corria vermelho com seu sangue. Amanassi não lutou. Ela permaneceu na aldeia Guarani, cuidando dos feridos que voltavam, preparando remédios com ervas, cantando canções de cura que sua avó lhe havia ensinado. Mas seus olhos estavam vazios, seu coração morto, até a noite em que Jussara veio até ela. Jussara tinha 16 anos, filha de um dos guerreiros que havia morrido no primeiro dia de combate. Ela era magra como um galho seco, com olhos grandes que sempre pareciam assustados. E naquela noite, eles estavam mais assustados do que nunca. Amanassi, ela sussurrou, olhando para os lados como se temesse que as próprias árvores pudessem ouvir. Preciso te contar algo sobre Potira. O coração de Amanassi, que ela pensava estar morto, deu uma batida dolorosa. O quê? Jussara começou a chorar. Eu vi, há 7 noites, eu estava voltando da cachoada onde lavo roupas quando vi homens brancos, 2 soldados e Potira. Eles estavam arrastando ela. Ela estava chorando, chamando por você. Mas eles tamparam sua boca e... Por que você não disse nada? Amanassi agarrou os ombros da menina, sua voz um grito sufocado. Porque ele me viu! Jussara soluçava agora, tremendo. O padre Sebastião estava com eles. Ele olhou direto para mim e disse que se eu contasse para alguém, ele me mataria. Disse que Deus me puniria por espalhar mentiras sobre um servo da igreja. Eu estava com medo, Amanassi. Eu tinha tanto medo. O mundo parou. Tudo fez sentido de repente. A acusação rápida demais, o colar conveniente demais, a certeza do padre sobre algo que ele não poderia ter visto sem estar envolvido. Eles mataram minha filha. Amanassi sussurrou, mais para si mesma do que para Jussara. Os homens brancos mataram Potira e colocaram a culpa nos Tupinambá. Mas por quê? Jussara perguntou entre soluços. Amanassi olhou para a floresta, para a fumaça que ainda subia das batalhas distantes, para seu povo morrendo em uma guerra fabricada. Para nos enfraquecer, para nos destruir por dentro enquanto eles... Ela não terminou a frase. Não precisava. Ambas sabiam. Os bandeirantes, os comerciantes de escravos, eles sempre estavam esperando por tribos enfraquecidas, destruídas, desesperadas, mais fáceis de capturar, mais fáceis de acorrentar, mais fáceis de vender. Você precisa contar para o cacique, disse Jussara. Eu vou, mas primeiro... Amanassi pegou seu saco de ervas, suas facas de pedra, seu arco. Primeiro eu preciso de provas, e sei onde encontrá-las. A missão jesuíta estava silenciosa naquela noite.
Apenas algumas velas tremulavam nas janelas de madeira, projetando sombras dançantes nas paredes caiadas de barro. Amanassi se moveu como um espírito entre as árvores, seus pés descalços, não fazendo nenhum som na terra coberta de folhas. Ela havia chegado à janela do escritório do padre quando ouviu as vozes. Está funcionando melhor do que imaginamos. Era a voz de Capitão Domingos, grossa e satisfeita. Mais 2 dias de guerra e ambas as aldeias estarão tão enfraquecidas que poderemos entrar e pegar quantos quisermos. E o registro? Outra voz. Padre Sebastião. Já está escrito. Tribos selvagens em conflito natural. Pacificação necessária pela coroa. Conversão forçada para a proteção de suas almas. Domingos riu, um som úmido e cruel. Ninguém vai questionar. Ninguém nunca questiona. E a menina? Não há risco de... Que risco? Está morta e enterrada, literalmente. E a culpa está nos Tupinambá. 2 pássaros com uma pedra, padre. 2 tribos destruídas, dúzias de escravos novos para as fazendas de São Paulo. Você receberá sua parte, como sempre. Não faço isso pelo dinheiro. A voz do padre era defensiva. Faço pela salvação de suas almas. A escravidão é uma forma de trazê-los à luz de Cristo. Domingos riu novamente. Claro, padre. Claro. Continue dizendo isso para si mesmo enquanto conta suas moedas. Amanassi recuou da janela, sua mente girando, seu estômago embrulhado. Ela havia ouvido o suficiente, mas foi quando ela pisou em um galho seco. O estalo ecoou na noite silenciosa como um tiro. O que foi isso? A voz de Domingos, agora alerta. Amanassi correu. Ela correu pela floresta como nunca havia corrido antes. Os galhos chicoteando seu rosto, as pedras cortando seus pés. Atrás dela, ouvia gritos de homens, o latido de cães, o som de botas pesadas quebrando a vegetação. Pegue quem quer que seja. A voz do padre perdendo toda a sua compostura clerical. Não pode sair daqui vivo. Se essa injustiça te revolta, mostra que você está aqui comigo. Reage a esse vídeo. Amanassi conseguiu chegar à casa de Jussara pouco antes do amanhecer, com os pulmões queimando e o corpo coberto de arranhões. Ela bateu na porta de madeira trançada com urgência. Jussara! Abra! Rápido! A menina abriu, seus olhos arregalados. Amanassi, você está sangrando! Não há tempo! Eles sabem que eu sei. Eles vão me caçar. Vão caçar você também. O que fazemos? Vamos até as aldeias, ambas. Vamos contar a verdade antes que seja tarde demais. Mas já era tarde. Quando elas chegaram ao campo de batalha, uma clareira onde as 2 aldeias haviam se encontrado para o confronto final. O que viram fez seus corações pararem. Corpos, dezenas deles. Guarani e Tupinambá, caídos uns sobre os outros, o sangue misturado na terra. Os sobreviventes, não mais do que 20 ou 30 de cada lado, estavam exaustos, feridos, apoiando-se em suas lanças apenas para permanecer de pé. Cacique Jaciara tinha uma flecha atravessada no ombro. Cacique Anhanguera sangrava de um corte profundo na coxa. Ambos ofegavam, seus olhos cheios de dor e raiva e exaustão. Parem! Amanassi gritou, correndo para o centro da clareira. Parem! Vocês estão matando uns aos outros por uma mentira! Jaciara olhou para ela confuso. Amanassi, saia daqui. Isto é, os Tupinambá não mataram Potira, ela gritou, e sua voz ecoou pela floresta silenciosa. Até os pássaros pararam de cantar. Foram os homens brancos, o padre e o bandeirante. Eu ouvi eles confessando. Eles mataram minha filha para criar esta guerra, para nos enfraquecer, para nos escravizar. Silêncio. Um silêncio tão profundo que era possível ouvir o vento nas árvores. Então Anhanguera falou, sua voz rouca. Como sabemos que isto não é truque? Porque eu vi, disse Jussara, dando um passo à frente, tremendo, mas determinada. Vi os soldados levando Potira. Vi o padre lá. Ele me ameaçou de morte se eu contasse.
Tupã, o jovem pajé Tupinambá, que havia tentado evitar a guerra desde o início, caiu de joelhos. Nós somos irmãos, ele sussurrou. Somos todos Tupi, e eles nos fizeram derramar sangue de irmãos. Jaciara olhou para seu povo morto, depois para os Tupinambá mortos, depois para suas próprias mãos cobertas de sangue. Seu rosto se contraiu em uma expressão de horror e compreensão. O que fizemos? Ele sussurrou. Foi quando ouviram o som. Cavalos. Muitos cavalos. E o tilintar de metal, armaduras, espadas, mosquetes. Das árvores emergiram 40 homens, soldados coloniais, bandeirantes, mercenários, todos armados até os dentes. E na frente deles, montado em um cavalo negro, estava Capitão Domingos da Silva, com Padre Sebastião Correia ao seu lado. Que cena tocante, disse Domingos, sua voz carregada de sarcasmo. Irmãos finalmente se reconciliando. Que pena que cheguei tarde demais para a pacificação. Jaciara apertou seu tacape. Vocês fizeram isto. Nós fizemos o que exatamente? Padre Sebastião tinha recuperado sua compostura clerical, sua voz voltando ao tom piedoso. Tentamos trazer paz. Tentamos trazer a luz de Deus para almas perdidas na escuridão. E o que recebemos? Selvageria, guerra, violência. Vocês mataram uma criança, Amanassi gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não há provas disso, disse o padre calmamente. Apenas as palavras de duas mulheres indígenas confusas e traumatizadas pela perda. Nenhum tribunal em São Paulo ou na Bahia ou em Lisboa acreditaria em vocês ao invés de um servo ordenado da Santa Igreja. Domingos deu um sorriso largo. Mas sabe o que há provas? De duas tribos selvagens guerreando entre si, de violência tribal que ameaça a paz da colônia e de nossa necessária intervenção para proteger a região. Ele fez um gesto com a mão. Os soldados avançaram. O que aconteceu a seguir não foi uma batalha, foi um massacre. Os guerreiros indígenas, já exaustos de 3 dias de combate uns contra os outros, não tinham forças para enfrentar homens frescos com armas de fogo. Os mosquetes trovejaram. As espadas brilharam sob o sol nascente. Cacique Jaciara morreu tentando proteger seus guerreiros, um tiro de mosquete atravessando seu peito. Cacique Anhanguera caiu ao seu lado, derrubado por 3 soldados. Tupã, o jovem pajé pacifista, foi o último a cair, ainda sussurrando orações aos espíritos ancestrais quando uma espada atravessou suas costas. Os sobreviventes, mulheres, crianças, velhos, feridos, foram acorrentados, amarrados com cordas grossas, marcados como gado. Amanassi estava entre eles. Ela viu quando Jussara tentou correr e foi derrubada por um soldado. Viu quando jogaram correntes ao redor da garganta da menina. Viu o terror absoluto em seus olhos. Levem tudo que for útil, Domingos ordenou. Queimem o resto. E alguém traga meu registro. Preciso documentar nossa vitoriosa pacificação da região. Padre Sebastião desmontou de seu cavalo e caminhou entre os corpos, fazendo o sinal da cruz sobre cada um. Que Deus tenha misericórdia de suas almas selvagens, ele murmurava. Que eles encontrem paz em Cristo que não puderam encontrar em vida. Quando ele passou por Amanassi, ela cuspiu em seus pés. Ele nem piscou, apenas sorriu. Um sorriso pequeno, frio, vitorioso. Você vai trabalhar em uma boa fazenda perto de São Paulo, ele disse gentilmente, como se estivesse fazendo um favor. Trabalho duro, talvez, mas seu corpo servirá à colônia. E sua alma, com tempo e disciplina apropriada, talvez ainda possa ser salva. Minha alma já está morta, Amanassi sussurrou. Morreu quando vocês mataram minha filha. Não, não, sua filha está com Deus agora. Pura, inocente, um anjinho. Ele se inclinou mais perto, sua voz baixa demais para os outros ouvirem. Ela chorou por você, sabe? Nos últimos momentos, chamando mamãe, mamãe. Foi lamentável.
mas necessário. Se a Manassih não estivesse acorrentada, ela teria arrancado os olhos dele com as próprias mãos. Se algo parecido já te chocou na história brasileira, comenta: estou aqui para eu saber. O registro oficial, escrito pela mão de Padre Sebastião Correia e assinado pelo capitão Domingos da Silva, dizia o seguinte: aos 15 dias de agosto do ano de Nosso Senhor de 1698, na região de Piratininga, foi necessário realizar pacificação de 2 grupos tribais, Guarani e Tupinambá, que entraram em conflito violento por razões de disputa territorial e selvageria natural. Após 3 dias de guerra intertribal, que resultou em numerosas mortes, as forças coloniais intervieram para restaurar a ordem e proteger o interesse da coroa e da Santa Igreja. Como resultado da pacificação bem-sucedida, foram capturados 84 indígenas, dos quais 63 foram considerados aptos para trabalho nas fazendas da região. O restante, sendo muito jovem ou muito velho, foi alocado nas missões para conversão e educação cristã. Registre-se que ambas as aldeias foram posteriormente dissolvidas por ordem do governador, suas terras revertidas à coroa, e não há mais presença tribal organizada na região do Alto Tietê. Que Deus continue a iluminar nossos esforços de trazer civilização e salvação a estas terras remotas. Padre Sebastião Correia, S.J. O documento foi arquivado nos registros oficiais da Capitania de São Vicente. Nunca foi questionado, nunca foi investigado. Por que seria? Era apenas mais um episódio de violência tribal nas colônias. Acontecia o tempo todo. Os índios eram conhecidos por serem selvagens, propensos à guerra, incapazes de viver em paz. Pelo menos era isso que diziam os relatórios. A Manassih trabalhou em uma fazenda de cana-de-açúcar por 2 anos. 2 anos que pareceram 20. 2 anos carregando água sob o sol escaldante, cortando cana até suas mãos sangrarem, dormindo em uma senzala fria com outras 40 mulheres indígenas e africanas. Ela não falava. Não comia mais do que o necessário para sobreviver. Seus olhos, que uma vez haviam sido brilhantes e cheios de vida, eram agora buracos vazios em um rosto envelhecido prematuramente. Jussara estava na mesma fazenda. Elas se viam às vezes, trocando olhares silenciosos, cheios de uma dor compartilhada que palavras não poderiam expressar. Foi Jussara quem encontrou a Manassih uma manhã de 1700, caída entre os pés de cana. O coração da curandeira simplesmente havia parado de bater. Não havia marcas de violência, não havia doença. Era como se seu corpo tivesse finalmente desistido de carregar um peso que a alma não suportava mais. O feitor mandou enterrá-la em uma vala comum, sem marcação, sem ritual. Apenas mais uma índia morta. Acontecia o tempo todo. Jussara desapareceu dos registros da fazenda 3 meses depois. Alguns disseram que ela fugiu. Outros disseram que foi vendida para outra propriedade. Outros ainda sussurravam que ela se jogou no rio Tietê em uma noite de lua nova, escolhendo a morte por afogamento ao invés da vida nas correntes. Ninguém sabe ao certo. E, honestamente, ninguém se importou o suficiente para investigar. Hoje, 327 anos depois, você pode ir à região onde tudo isso aconteceu. É São Paulo agora, uma metrópole gigantesca de arranha-céus e concreto. O rio Tietê ainda está lá, embora agora corra poluído e canalizado, suas águas cinzas carregando não sangue, mas esgoto e resíduos industriais. Não há monumentos para Potira, não há placas para Manassih, não há menção a cacique Jaciara, ou cacique Anhanguera, ou Tupã, ou qualquer um dos centenas que morreram naquele agosto de 1698. Os livros de história, quando mencionam o período, falam de pacificação de tribos rebeldes. Falam de conflitos intertribais naturais. Falam do importante trabalho civilizatório dos jesuítas e bandeirantes na expansão da colônia.
Eles não falam de uma menina de 6 anos sendo arrastada pela floresta, chorando pela mãe. Não falam de um assassinato calculado para criar lucro. Não falam de uma guerra fabricada para justificar escravidão em massa. Eles não falam porque não foi registrado. Ou melhor, foi registrado. Mas foi registrado como os vencedores queriam que fosse registrado. E os vencedores, neste caso, eram os homens que seguravam as penas, os tinteiros, os livros oficiais da coroa e da igreja. Os perdedores não tiveram voz, não tiveram registro, não tiveram justiça. Suas histórias morreram com eles, afogadas no rio, enterradas em valas comuns, apagadas da memória oficial, com a mesma eficiência com que seus corpos foram apagados da terra. Padre Sebastião Correia morreu em 1723, aos 67 anos, considerado um servo exemplar da igreja. Seu funeral foi grande, com lágrimas e orações e elogios sobre seu incansável trabalho missionário entre os selvagens. Capitão Domingos da Silva morreu em 1710, rico e respeitado, dono de 3 fazendas e 200 escravos. Sua lápide, que ainda existe em uma igreja velha em São Paulo, o descreve como desbravador corajoso e defensor da colônia. Não há lápides para os outros. Há apenas silêncio. E este silêncio ensurdecedor, onde deveria haver vozes, é talvez o maior crime de todos. Porque quando apagamos histórias, quando enterramos verdades, quando permitimos que narrativas convenientes substituam realidades inconvenientes, nós não estamos apenas cometendo uma injustiça histórica, estamos permitindo que os mesmos padrões se repitam. Estamos dizendo que algumas vidas importam o suficiente para serem registradas, lembradas, honradas, enquanto outras podem ser descartadas, esquecidas, apagadas. Potira tinha 6 anos quando foi assassinada para criar lucro. Quantas outras Potiras existiram que nunca saberemos? Quantas outras Amanassis choraram filhas mortas por conspirações que nunca vieram à luz? Quantos outros povos foram colocados uns contra os outros, manipulados, destruídos, enquanto os verdadeiros culpados escreviam relatórios limpos e arquivavam documentos ordenados que garantiam que a verdade nunca seria conhecida? Esta é a história que não está nos livros de escola, que não está nos museus, que não está nos monumentos das praças. Esta é a história que foi enterrada junto com os corpos. Mas histórias enterradas têm uma maneira de ressurgir, como os ossos que o rio às vezes devolve, quando as chuvas são fortes o suficiente, como as verdades que emergem em documentos esquecidos, em registros que contradizem narrativas oficiais, em silêncios que gritam mais alto que palavras. Esta é uma delas, e agora você sabe. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai permitir que esta história seja enterrada novamente? Ou vai mantê-la viva, mesmo que isso seja desconfortável, mesmo que isso force você a reconsiderar o que aprendeu sobre este país, esta história, este legado? Porque Potira não pode mais falar, Amanassi não pode mais gritar, os Guarani e Tupinambá daquela região não podem mais contar sua versão. Mas nós podemos. E talvez, apenas talvez, ao contar essas histórias enterradas, ao desenterrar essas verdades inconvenientes, ao nos recusarmos a aceitar narrativas oficiais sem questionamento, nós possamos honrar aqueles que não tiveram o privilégio de escrever sua própria história. Porque a história não é apenas o que aconteceu, é também o que escolhemos lembrar e o que escolhemos esquecer.